A ideia de uma punição eterna assombra a humanidade há milênios. A imagem de almas perdidas para sempre, condenadas a sofrer em ordens inferiores, sem qualquer esperança de redenção, já foi usada para controlar, amedrontar e desesperar. Mas essa ideia é compatível com um Deus de amor e justiça infinitos. Se um pai terreno não desiste de um filho, por mais rebelde que ele seja, o Criador do universo desistiria de suas criaturas? A resposta para esta pergunta é talvez a mais libertadora de toda a filosofia espírita. Ela substitui o medo pela esperança e a condenação pela certeza, revelando um destino comum a todos nós, sem exceção. Prepare-se para desconstruir a ideia de castigo eterno. Vamos mergulhar na questão 136 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Após estabelecer que os espíritos se encontram em diferentes graus de evolução, Kardec faz a pergunta fundamental: essa condição de inferioridade pode ser permanente? Existe um ponto sem retorno? A resposta dos espíritos superiores, registrada em 1857, oferece uma visão da justiça divina que é, ao mesmo tempo, lógica, consoladora e profundamente misericordiosa, formando um dos pilares da doutrina. A questão e a resposta. Pergunta de Kardec: há espíritos que permanecem eternamente nas ordens inferiores? Resposta dos espíritos: não todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas demoradamente. Pois, como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Queres então que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, seja pior do que vós mesmos? A resposta é categórica e demolidora. Não. Não existe condenação eterna. A perfeição não é uma possibilidade para alguns, mas uma certeza para todos. A evolução é o destino inevitável de cada alma criada por Deus. A lógica apresentada é irrefutável. Ela nos convida a usar nosso próprio senso de moral como medida. Se nós, em nossa imperfeição, valorizamos o perdão e a recuperação, como poderíamos conceber um Deus que fosse inferior a nós em justiça e misericórdia? A inferioridade, portanto, nunca é um estado definitivo. É sempre uma condição temporária, uma fase de aprendizado. A jornada pode ser longa, muito longa para os mais teimosos, mas a chegada ao destino final, a perfeição, é garantida para todos. Imagine um rio imenso, que nasce de milhares de fontes diferentes. Algumas gotas de água estão em nascentes limpas nas altas montanhas, enquanto outras estão em trechos barrentos e poluídos. As gotas nos trechos poluídos, almas em estados inferiores, sofrem com a impureza, a lentidão e a escuridão. As gotas nas nascentes altas, almas mais elevadas, já desfrutam de pureza e velocidade. No entanto, a força da correnteza e a lei da gravidade garantem que toda a água, sem exceção, correrá em direção ao mesmo lugar, o oceano. Nenhuma gota, por mais suja ou parada que esteja momentaneamente, ficará para sempre no lodo. Cedo ou tarde, a corrente do progresso a levará para o mar de pureza e paz. Como aplicar no dia a dia? Elimine o medo da condenação. Liberte-se da ideia de um Deus que pune eternamente. Abrace a visão de um pai que educa pacientemente. Pratique a esperança ativa. Nunca desista de ninguém nem de si mesmo. Se a perfeição é o destino de todos, então a recuperação é sempre possível. Entenda o sofrimento como um chamado. A infelicidade de estar num estado inferior não é um castigo, mas o próprio incômodo que nos impulsiona a buscar um estado melhor. Haja com misericórdia. Se Deus não desiste de ninguém, quem somos nós para condenar ou descartar alguém de nossas vidas? Inspire-se na paciência divina. A negação da condenação eterna é uma das maiores afirmações do amor de Deus. Significa que o universo é fundamentalmente bom, seguro e orientado para a felicidade. Nenhuma ovelha será permanentemente perdida. Isso não diminui nossa responsabilidade. Nossas escolhas determinam a duração e a qualidade da nossa jornada, mas não o destino final. O livre-arbítrio nos permite escolher o caminho, uma estrada reta e bem cuidada, ou um atalho cheio de pântanos e espinhos. Mas ambos, eventualmente, levam ao mesmo lugar. Saber disso nos enche de uma profunda paz e de uma imensa responsabilidade para com aqueles que estão em trechos mais difíceis do caminho. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão tão libertadora. Que ela traga paz ao seu coração e renove sua fé na justiça e na bondade da vida.
Se você conhece alguém que vive com medo do castigo eterno, compartilhe esta mensagem de esperança. Pode ser a luz que essa pessoa precisa para se reconectar com a fonte do amor. Aos novos por aqui, sejam sempre bem-vindos a esta jornada. Lembre-se, não importa quão longe do oceano você se sinta, a corrente do progresso universal está sempre ao seu lado, esperando pacientemente por seu movimento.